A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje veremos uma importante lição que traz como tema as abominações do templo. Texto áureo. E disse-me: Filho do homem, vês tudo o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas verás ainda maiores abominações. Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. Verdade prática. O lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do final dos tempos. Leitura diária. A chocante destruição das práticas abomináveis do templo. O culto do bezerro fazia parte desse pacote de abominações. As prostitutas. A prostituição era parte do culto aos deuses. O culto pagão é o mesmo que a prostituição espiritual. A corrupção nos vários segmentos da sociedade era parte das abominações. A Grande Babilônia é a mãe das prostituições e abominações da terra. A nossa leitura bíblica em classe traz em Ezequiel, capítulo 8, os versículos 5, 6, de 9 a 11, de 9 a 12, o 14 e o 16. Vamos para a nossa leitura bíblica. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Elevarei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que a banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tudo o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Então me disse: Entra e veja as malignas abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. 60 homens dos anciãos da casa de Israel, como Josanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia a sua espessa nuvens de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: Ó Senhor, não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levantou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. Eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E levantou-me para o átrio interior da casa do Senhor. Eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol virados para o oriente. Introdução. A idolatria leva o ser humano e até mesmo uma nação à ruína,
moral e espiritual. Por isso, a presente lição traz um alerta a respeito desse perigo. O que Deus revelou ao profeta Ezequiel a respeito das abominações do templo forma uma imagem impressionante. Abominações chocantes no lugar santo. À luz dessa imagem, a lição tem como propósito de levar aos crentes em Jesus a examinar a respeito da ruína moral e espiritual da idolatria. Estamos isentos desse perigo. A apresentação da lição. O objetivo da lição. 1. Expor a visão do capítulo 8 do livro. 2. Destacar as imagens de ciúmes, o culto aos animais e répteis e os 70 anciões. Tratar a respeito do ritual de Tammuz e dos adores do sol. Veremos aqui na introdução que a leitura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonho e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, quando começa e termina o seu livro com oráculos divinos, apocalípticos, capítulos 1 e 40, de 40 a 48, além do capítulo 8, versículo 11. O capítulo 8 inicia uma nova sessão nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise destas abominações chocantes. No primeiro tópico, veremos sobre a visão, e no subtópico 1, a segunda visão. As visões dos capítulos de 1 a 11 são partes de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira, a visão da carruagem da glória de Deus, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. E o capítulo 8 introduz uma nova visão no 6º ano do 6º mês. Mas essa visão não foi da glória de Deus. E Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. 2. As visões das abominações do templo. A visão no capítulo 8 destoa das demais visões do próprio Ezequiel e dos demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre os céus e a terra e levado a Jerusalém numa visão. Capítulo 8, de 1 a 3. As visões de Deus mostram os fatos que estão acontecendo no ato da revelação e ainda vão acontecer a curto, médio e a longo prazo, e até mesmo no contexto escatológico. Daniel teve visões dessas coisas futuras e, da mesma forma, o apóstolo João, cujas visões são de fatos passados, presentes e futuros, escreve as coisas que tem vistos, as que são e as que depois destas hão de acontecer. 3. Como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém, mas há quem afirme ter sido em corpo, incorpore. Era uma visão em templo real, mas não foi física. E isso fica claro porque o profeta diz: metrou-se a Jerusalém em visões de Deus.
e depois ele retorna à Caldeia. Essa é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse. Deus introduz o profeta no interior do templo. Ele mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. O segundo tópico desta lição fala sobre as abominações, parte 1. 1. A imagem de ciúmes, verso 5. O termo ciúme do hebraico significa zelo, ciúme ardente e ira. Essa imagem é semel, em hebraico imagem ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificaram como Aserá, deusa, também conhecida como bosque, poste ídolo. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Aserá, mas que foi destruída pelo rei Josias. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tinha sido colocada de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúmes se aplica porque a idolatria provoca ciúmes de Deus pelo seu povo. 2. Culto aos animais e aos répteis. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Nesta visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. Ezequiel viu pintado na parede no interior da casa de Deus toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. A zolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios, que viam neles mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. 3. Os 70 anciãos. O ancião em hebraico, o saquem, literalmente é ídolo, em grego, presbíteros, o mais velho. Ambas se referem tanto a pessoas velhas como também a líderes comunitários. O termo usado ainda para príncipes e líderes nas comunidades cristãs. Não se tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciãos da casa de Israel. E nada há nas escrituras que indique ser uma referência ao Simédrio. Quanto a Jazanias, filho de Safã, há pelo menos 4 personagens com esse nome do Antigo Testamento. Parece que Safã, nessa passagem, é mesmo escrivão do rei Josias. Alguns estudiosos não veem motivos suficientes para distinguir esse Safã do escrivão. Se isso puder ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias da igreja, de um filho ou filha que se aposentou, que apostatou da fé. 3. Sobre as abominações, parte 2. 1. O rito de Tamuz. Tamuz era uma divindade da babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era ele que ficava 6 meses morto no submundo, no período da seca, e 6 meses vivos no período das chuvas. Assim era realizado anualmente o rito de lamento pelas carpideiras em favor de Tamuz no 2º dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. As carpideiras eram as planteadoras profissionais, cuja função era lamentar nos velórios e enterros, para fazer com que os outros também chorem. Parece que essas mulheres estavam envolvidas no culto sincrético, visto que a visão do 6º mês era uma adoração a Javé
no mesmo tempo a Tamuz. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao quarto mês do calendário religioso o nome de Tamuz, junho e julho. 2. Adoradores do sol. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo e virados para o oriente adorando o sol. Era uma afronta a Deus, pois Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Havia no Egito o templo do sol, Bet Shemesh, em hebraico, Casa do Sol. É um termo traduzido por Heliópolis na Septuaginta, vindo do grego Eliú, Paleus, da cidade do Sol. Não confundir com a cidade de Bet-Semes, em Judá. Aqui se trata da antiga sociedade egípcia de On, seu nome hebraico, ou Heliópolis em grego. A cidade era dedicada ao deus Sol, conhecido também como Ra. Todo esse ritual, as falsas divindades, revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. 3. Os anciãos na casa do profeta. Retornando à abertura da profecia, parece que esses anciãos exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia, no momento, uma liderança espiritual centralizada. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. A nossa pequena conclusão, é que aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico que um Deus santo não tolera o pecado. Deus exige fidelidade de seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade, com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Revisando o conteúdo. Para que a segunda visão de Ezequiel pode ser entendida como preterista e ao mesmo tempo futurista, como explicar a expressão imagem do ciúme? Como os egípcios viam a zoolatria? Qual era o objetivo do ritual das carpideiras na visão de Ezequiel, onde Moisés condenou o culto ao sol? Chegamos ao final da lição. Desejo a todos uma bom estudo, uma boa leitura e dedicação nos domingo. Fiquem com Deus e conte sempre com as minhas orações.